No dia 2 de fevereiro de 2016, Dona Zélia Gattai completaria 100 anos. Poderia ser conhecida como a mulher, a companheira, a mãe dos filhos de Jorge Amado, mas Dona Zélia cuidou da vida de seu grande amor de uma forma tão intensa que, com suas revisões de todos os livros do marido a partir de 1945, quando se uniram, veio à tona o seu imenso talento como escritora. Dona Zélia teve 17 livros publicados, entre memórias, infantis, fotobiografias e um romance. Desde o primeiro, Anarquistas Graças a Deus, em que narra a saga de sua família imigrante e a luta de classes de seus pais italianos, foi um sucesso, a ponto de ter virado minissérie da Globo. Cuidou de seu Jorge, dos filhos, da família, dos amigos e de quem nem conhecia, como se fosse mãe de todos nós. Em 2000, encontrei-a no supermercado e pedi para que ela apoiasse o meu projeto de programa independente, sendo a minha primeira entrevistada. Ela, que já me conhecia de pequenas entrevistas que fizemos na TVE e porque sempre nos encontrávamos nos mais diversos ambientes culturais, me disse sim. Foi o impulso que eu precisava para ter argumentos fortes para convidar essa galeria de grandes nomes que passeiam pelo Nomes. E Dona Zélia Gattai foi o primeiro e é o nome mais importante do Nomes. Fizemos mais 3 entrevistas, 2 delas na casa do Rio Vermelho e uma no apartamento para onde se mudou, algum tempo depois que o seu amado se foi. Dona Zélia nos deixou em 2008, com 91 anos. Todos nós choramos, mas quando me recordo dela, é para ter a alegria de lembrar de quem veio ao mundo somente para fazer o bem. No Nomes, a matriarca dos Amado, a referência Gattai, a escritora, fotógrafa e memorialista brasileira Zélia Gattai Amado de Faria. A gente está aqui comentando do primeiro programa Nomes, que justamente há poucos dias, no dia 18 de novembro, faz 5 anos que foi ao ar pela primeira vez. Era um programa com Dona Zélia Gattai, inteiramente com Dona Zélia Gattai, gravado na casa do Rio Vermelho. Um programa primoroso. Ai, meu Deus, que programa lindo. Eu mais emocionada do que nervosa, porque eu tinha já muita experiência de televisão, mas muito emocionada, porque Dona Zélia causa isso. Eu tenho certeza que não só em mim, mas em você também, que com certeza não vai mudar de canal de jeito nenhum, vai ver até o fim o que essa mulher admirável, maravilhosa, essa contadora de histórias tem para nos dizer hoje. Uma história linda. É uma das coisas que eu gosto de fazer, é contar história. Eu acho que é o que a senhora faz de melhor, além de amar. Porque amar como a senhora, pouca gente. Me conte. Eu que lhe pergunto. Vacina de Sapo é o novo livro que Dona Zélia está lançando. E que conta a doença do seu Jorge. Como é que eu diria? Um tempo mais... Vacina de Sapo e outras recordações, como é que é? E outras lembranças. Lembranças. Quer dizer, são uma porção de histórias que eu conto, são relativas à última época, ao último tempo de Jorge, da doença dele, quando eu vivia agoniada, sem saber o que fazer para dar um jeito para ele ficar bom. Ele tinha um problema de vista, que ele não conseguia ler nem escrever. Ele não estava cego, mas ele via assim as nuvens, mas não podia ler nem escrever. Agora você imagine, para um escritor como ele, não poder ler nem escrever era a morte. Então ele se angustiava. Isso afetou o coração. Ele teve infarto, ele esteve hospitalizado várias vezes com problemas de coração. O infarto, então, veio depois dessa doença ter se manifestado? Veio. Tudo resultado. Eu acho que é resultado. Eu não sou médica, mas eu faço meus diagnósticos, né? Então eu achava. De maneira que tudo que eu fazia é para ver se ele melhorava, se parava com essa agonia de ver ele calado. Ele ficava calado, não dava uma palavra assim de olhos fechados. Às vezes eu conversava com ele,
Eu nunca deixei de contar coisas que estavam acontecendo, de fazê-lo assim ficar ao corrente das coisas que se passavam em casa. Tudo eu dizia para ver. Algumas vezes ele sorria, outras vezes ele não respondia. E eu ficava naquela angústia. Então, eu que fui sempre uma pessoa muito positiva nas coisas. Eu não digo que eu acredito ou não acredito em vida depois da morte, mas eu nunca tive uma prova. Eu sempre procurei descobrir isso. Sempre procurei querer saber o que é que acontece depois que a gente morre. Jorge me dizia, não acontece nada. É como quando você toma uma anestesia geral, você apaga. Eu acho que a gente apaga. Mas eu li uma frase de Shakespeare, até botei aqui no livro. Ah, mas é uma frase de Shakespeare de Hamlet, não é isso? Ele diz, há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Aí eu disse, pronto, pode ser que exista. Quem sou eu para dizer se existe ou se não existe? Se eu posso conseguir algum milagre, se eu não posso. O jeito é tentar, tudo que aparecer na minha frente eu faço. Então este livro é um livro pequeno, mas tem algumas histórias interessantes de experiências que eu fiz. Uma das histórias é a da vacina de sapo, que foi a que mais me impressionou. É uma vacina, é uma história que é triste e ao mesmo tempo é hilariante, de você morrer de rir. Tem essas duas Porque era um cacique indígena, foi isso? Não, que nada. Era um feiticeiro. As coisas que eu fiz de maluca, não é? Eu tomei essa vacina de sapo, eu fazia as experiências em mim. Eu que não tinha nada, a única coisa, o único mal que me afligia era a angústia que eu andava. Eu andava muito angustiada, então eu acordava muito durante a noite, ficava horas acordada, pensando o que poderia se fazer. Recorria a candomblé, recorria a espiritismo, a tudo que você possa imaginar, a Dona Zélia andava atrás para fazer com seriedade, e confiança. Mas esta vacina do sapo me impressionou. Eu digo, minha neta, Maria João, que frequenta o parque, não sei o que, do vegetal, eles tomam... A União do Vegetal. União do Vegetal, é. E aí ela foi lá em casa e me disse, olha, vó, vai chegar aí um índio do Amazonas. Ele vai trazer uma baba de sapo que cura qualquer doença. Eu digo, estou nesta. Uma baba de sapo. É. E era um sapo específico, um sapo lá da Amazônia? É muito especial. Era um sapinho. E depois, olha, eu aceitei tudo sem pedir nenhuma informação. Né? A baba de sapo cura. Eu digo, tá bom, eu vou tomar. Aí minha filha Paloma dizia, mãe, mas você não está doente. Eu digo, mas se ela cura tudo, pode ser preventiva também. Pode ela acabar com a minha angústia, pode me deixar mais tranquila, mais assim... Mas a senhora tomou a baba de sapo como, quer dizer, para testar se a baba de sapo não ia fazer nenhum mal. Eu era provadora do rei. Você não sabe que o rei, que tinha medo de ser envenenado, sim, ele sempre tinha o provador que tomava. Se tinha veneno, o outro morria e ele ficava assim, né? Eu era... É impressionante. Quanto amor. Viu que eu tenho razão, porque a senhora sabe melhor fazer amar.
Mas continue essa narrativa que está maravilhosa. Conte. Eu fiz o papel de provadora do rei. Eu digo, se eu ficar viva, bela e formosa, depois de tomar essa vacina, tudo bem. Aí eu falo com o médico, vamos ver se ele vai querer testar no Jorge, né? Se não, se eu morrer, paciência. Mas morrer não ia morrer, não. O que eu tinha mais medo não era de morrer, não. Tinha medo de ser alérgica, sabe? E ficar com cara de sapo. Mas como o seu Jorge gostava muito de sapo... Ele adorava sapo. Colecionava. Exatamente, isso ainda era um dos motivos que me deu muita confiança nisso. Né? E assim a senhora testou em seu Jorge? Olha, eu testei, claro que eu testei. Eu testei, mas não vou contar os resultados, porque senão tira a graça do livro. Eu testei 2 vezes. Primeira vez, maravilha, fiquei mais calma, não sei se influenciada pela coisa, gostei. Daí, a 3 meses, tinha que repetir a dose. Aí minha neta voltou e disse, olha, vai voltar o índio. Mas tudo que eu queria era que o índio me desse uns sapinhos desses para botar no meu jardim, lá na Rua Lagoinhas. Claro. Eu disse, meu marido é louco por sapo. Se ele vê esses sapinhos bonitinhos, umas pererequinhas, miudinho, que diz que andava assim, parecia que davam braçadas, sabe? O nome dele era Sapo Campu. Aí eu digo, se Jorge vê esse sapo, de tanta graça que ele vai achar, ele vai ficar bom. Mas o índio disse, não posso. E esse sapo tinha uma peculiaridade. Ele se alimentava de formiga, mas de uma formiga muito especial, era uma formiga vermelha. E eu disse, mas eu nunca vi formiga vermelha. Disse, não é bem vermelha, ela dá assim pro... Não, formiga loira. Eu digo, nunca vi formiga loira. Ele disse, ela dá para o vermelho, mas ela é poderosa. Ela sobe nas árvores mais altas, se juntam no entroncamento ali nos galhos e lá elas morrem. E aí o sapinho vai lá e come as formigas. E destas formigas mortas nasce um cipó, que é desse cipó que eles fazem a lâmina para passar a baba do sapo. É uma coisa muito refinada, viu? Imagino. Mas a senhora testou a vacina do sapo? Eu testei a vacina do sapo. Eu pedi ao homem que me desse os sapinhos e uns punhados de formiga loura. Eu disse, que era capaz de destruir a casa do Rio Vermelho. Não, eu digo, na minha casa tem jaqueira, tem mangueira, tem tudo. Elas sobem, elas vão lá para cima. Pode até nascer o cipó, o tal cipó, que também é milagroso. Claro. Mas não me deram. Eu digo, agora da segunda vez já tenho mais intimidade com o homem, ele é capaz de me dar. Já inventei umas coisas assim para conversar com ele, só que da segunda vez não veio ele, veio um outro. Mais sério, mais compenetrado que não houve. E aí, então, na segunda vez é que acontece uma história hilariante. E essa eu não posso contar, porque senão tira a graça. Tira a graça do livro. Mas o que foi mais que a senhora testou, além da vacina de sapo? Eu procurei Luiz da Muriçoca. Luiz da Muriçoca era um pai de santo que tinha um terreiro de Exu. Eu acho que era o único terreiro que havia aqui que era comandado por Exu. O Exu Sete Pinotes. Aqui em Salvador mesmo? Aí, na Vasco da Gama. Olha. E aí subia assim, tinha um negócio de subir uma ladeira. Eu já tinha ido lá com o Jorge para ver uma aparição de Exu, nós com Caribé e tudo. Tinha sido uma coisa formidável, mas eu fui lá, fui chamar o pai de santo? O pai de santo, o Luiz da Muriçoca, que era muito amigo da gente.
Eu digo, olha, teu amigo está doente, você precisa dar um jeito, tem que fazer um ebó aí. Mas bem bom. Ele foi lá em casa, falou muito com o Jorge não respondeu. Olha que Jorge gostava muito dele, e a Jorge achava ele uma pessoa assim formidável. Achava uma graça nele. Tinha muita estima pelo homem, viu? Pois ele chegou lá, falou com o Jorge ficou calado, de olho fechado. E eu digo, Jorge, Luiz está aqui, veio te fazer uma visita. Ele, nada. Dona Zélia Gattai completaria 100 anos e foi o primeiro nome do programa Nomes. Não saia daí, a gente volta já já.